O som da porta de vidro blindado deslizando foi a única coisa que quebrou o silêncio fúnebre da joalheria L'Eternité naquela tarde de terça-feira. O ar-condicionado mantinha o ambiente em uma temperatura cirúrgica de 18 graus, um contraste violento com o calor abafado e cinzento que cobria a avenida do lado de fora. Dentro daquele cubo de mármore branco e iluminação dourada, o tempo parecia não passar. Ou melhor, parecia custar muito caro para passar. Elias deu o primeiro passo para dentro. A sola de borracha gasta de seu tênis de corrida, um modelo que já saíra de linha há pelo menos 10 anos, fez um ruído agudo e desagradável ao atritar contra o piso de porcelanato italiano polido. O som foi curto, um guincho seco, mas foi o suficiente para fazer com que as 3 cabeças presentes no salão se virassem instantaneamente em sua direção. Elias não parecia pertencer àquele lugar. Ele vestia uma jaqueta corta, vento azul marinho desbotada pelo sol, com o zíper emperrado na altura do peito, revelando uma camiseta branca de algodão que já vira dias melhores e agora apresentava um tom amarelado na gola. Suas calças eram de um jeans genérico, largas demais nos joelhos, acumulando tecido sobre os tênis sujos de poeira vermelha, vestígios de uma caminhada longa por alguma obra ou estrada de terra. Em sua mão direita, ele segurava com força desnecessária uma sacola plástica de supermercado, daquelas brancas e finas com o logotipo quase apagado, contendo um volume retangular pesado. No fundo da loja, atrás de um balcão de vidro temperado que protegia relógios cujos preços poderiam comprar apartamentos inteiros, estava Gerson. Gerson não era apenas um vendedor. Ele era o gerente sênior da L'Eternité, um título que ele ostentava como uma medalha de honra invisível no peito de seu terno sob medida. O terno de Gerson era de um cinza chumbo impecável, sem um único vinco, ajustado perfeitamente aos seus ombros estreitos. Seu cabelo estava penteado para trás com uma quantidade de gel que o deixava rígido e brilhante, refletindo as luzes dicróicas do teto. Gerson estava no meio de uma arrumação meticulosa, de uma bandeja de veludo preto, quando ouviu o guincho do tênis de Elias. Ele levantou os olhos lentamente, não com curiosidade, mas com uma espécie de radar de ameaça social. Seus olhos varreram Elias de baixo para cima em menos de 2 segundos. Tênis sujo, calça larga, jaqueta barata, barba por fazer há 3 dias, a sacola de plástico. O diagnóstico de Gerson foi imediato e irrevogável. Aquele homem era um erro, um ruído visual, uma falha na matriz de perfeição que ele era pago para manter. Elias parou perto da entrada, parecendo um pouco desorientado com o excesso de brilho e reflexos. Ele piscou os olhos cansados, ajustando a visão à luz artificial intensa. Ele respirou fundo, e o cheiro da loja invadiu suas narinas. Cheirava a couro novo, perfume de sândalo e dinheiro antigo. Era um cheiro intimidante, desenhado para fazer qualquer um que não tivesse 7 dígitos na conta bancária sentir-se pequeno e inadequado. Elias, no entanto, não recuou. Ele apenas apertou a sacola plástica um pouco mais forte e começou a caminhar em direção ao balcão principal. Gerson não se moveu para cumprimentá-lo. A etiqueta de vendas de luxo ditava que o cliente deve ser recebido com um sorriso caloroso e uma oferta de água ou champanhe. Mas Gerson sabia que essas regras se aplicavam apenas a humanos, e na visão dele, Elias não se qualificava como um cliente humano, mas sim como um intruso estatístico. O gerente fez um sinal discreto, quase imperceptível, com o dedo indicador esquerdo para o segurança que estava posicionado como uma estátua perto da vitrine de diamantes. O segurança, um homem corpulento chamado Rocha, tensionou os músculos e deu um passo à frente, interceptando a linha de visão de Elias. Mas Elias continuou andando. Ele tinha uma missão. Ele tinha um objetivo. E ele tinha a paciência de quem já viu coisas piores do que um vendedor de terno engomado olhando feio. Gerson suspirou, um som audível de exaustão teatral, e decidiu que ele mesmo lidaria com a situação antes que a presença daquele homem contaminasse o ambiente para o caso de algum cliente real entrar. Ele saiu de trás do balcão, caminhando com passos suaves e calculados,
interceptando Elias no meio do salão, longe o suficiente das vitrines para evitar que ele tocasse nos vidros com suas mãos, que Gerson imaginava estarem engorduradas. Pois não, disse Gerson. Não foi uma pergunta. Não houve a entonação de bom dia em que posso ajudar. Foi um bloqueio verbal. 2 palavras ditas com um tom seco, cortante, projetadas para fazer o ouvinte parar e recuar. Elias parou. Ele olhou para Gerson. Os olhos de Elias eram de um castanho profundo, cercados por rugas de expressão que contavam a história de muitas décadas de sol e preocupação. Mas havia uma clareza neles, uma firmeza que Gerson, em sua arrogância, confundiu com a teimosia da senilidade. Bom dia, respondeu Elias. A voz dele era rouca, grave, arranhada pelo tempo. Eu gostaria de falar com o responsável pelas vendas dos cronógrafos da coleção Aviador. Gerson soltou uma risada curta, um sopro de ar pelo nariz que era mais insultante do que uma bofetada. Ele cruzou os braços sobre o peito, inclinando a cabeça levemente para o lado, como quem analisa um inseto curioso que pousou na toalha de mesa. O senhor deve ter se enganado de endereço, meu amigo, disse Gerson, usando o termo meu amigo da maneira mais condescendente possível, como se estivesse falando com uma criança perdida ou um animal de estimação desobediente. Aqui é a L'Eternité. Nós trabalhamos com alta relojoaria suíça, peças exclusivas. Não vendemos relógios de camelô. A loja de departamentos fica a 2 quarteirões daqui, descendo a rua. Tenho certeza de que lá o senhor encontrará algo que se adeque ao seu orçamento. Gerson fez um gesto vago com a mão em direção à porta, convidando Elias a se retirar. O silêncio voltou a preencher a sala, pesado e denso. Elias não se moveu. Ele não olhou para a porta. Ele manteve os olhos fixos no nó da gravata de seda de Gerson. Ele sabia exatamente onde estava. Ele sabia exatamente o que aquela loja vendia. E, mais importante, ele sabia algo que Gerson ignorava completamente. Eu sei onde estou, disse Elias calmamente, e sei o que procuro. O modelo Aviador 1945, edição de platina. Eu vi no jornal de domingo que vocês receberam um exemplar da matriz em Genebra esta semana. A menção do modelo específico fez a sobrancelha esquerda de Gerson tremer levemente. Era verdade. A loja havia recebido sob sigilo absoluto um único exemplar daquele relógio histórico 3 dias atrás. Era uma peça de museu avaliada em mais de R$600 mil. A informação tinha saído em uma nota de rodapé minúscula na coluna social de um jornal de circulação nacional, algo que apenas colecionadores obcecados ou pessoas do ramo teriam notado. O fato de aquele homem, com aquela aparência de quem pedia esmola no semáforo, saber o nome técnico e a data de chegada da peça, causou um curto-circuito momentâneo no cérebro elitista de Gerson. Mas o preconceito é uma força poderosa. Rapidamente, Gerson racionalizou a situação. O velho devia ter achado o jornal no lixo. Devia ser algum tipo de lunático obcecado, um desses que colecionam recortes e vivem em fantasias para escapar da própria miséria. Isso tornava a situação ainda mais perigosa. Loucos eram imprevisíveis. Olha, senhor, começou Gerson, endurecendo o tom. Eu não sei onde o senhor leu isso, mas essa informação é incorreta. E mesmo que tivéssemos tal peça, ela não estaria disponível para visualização pública. Nossos itens de alta gama ficam no cofre e só são mostrados mediante agendamento prévio e verificação de crédito. Coisa que, sendo franco com o senhor para não tomarmos mais o tempo de ninguém, não acredito que seja o seu caso. Elias apertou os lábios. A mão dele, calejada e grossa, foi até o bolso da jaqueta. O segurança Rocha deu 2 passos rápidos para a frente, a mão indo para o cinto, pronto para imobilizar o velho. Gerson recuou um passo, os olhos arregalados, esperando ver uma arma ou uma faca. Mas Elias apenas tirou um lenço de papel amassado e tossiu levemente. Depois, ele levantou a sacola plástica que carregava na outra mão. Eu não preciso de crédito, disse Elias, colocando a sacola em cima de uma mesa de exposição lateral, uma mesa feita de vidro negro que custava mais do que o carro de Gerson. O som do objeto pesado batendo no vidro fez Gerson estremecer. Tira isso daí!
gritou Gerson, perdendo a compostura pela primeira vez. Ele avançou para tirar a sacola suja de cima do móvel imaculado. Você tem ideia de quanto custa esse vidro? Essa sacola imunda vai riscar a superfície. Rocha, por favor, retire esse senhor daqui agora. Chega de conversa. O segurança Rocha avançou. Ele era enorme, uma parede de músculos em um terno preto. Ele agarrou o braço de Elias. O toque foi firme, mas não violento ainda. Era um aviso. Vamos, tiozinho, disse Rocha com a voz grave, sem confusão. Vamos dar uma volta lá fora. Elias não resistiu fisicamente, mas plantou os pés no chão. Ele olhou para Gerson com uma intensidade que fez o gerente parar de limpar freneticamente o local onde a sacola havia encostado. Eu vim comprar o relógio, repetiu Elias. A voz dele não tremeu. Eu tenho o dinheiro. Dinheiro vivo. Está na sacola. Gerson parou. Ele olhou para a sacola plástica de supermercado. Depois olhou para Elias. Depois soltou uma gargalhada alta, estridente, que ecoou pelas paredes de mármore. Dinheiro vivo? Na sacola de pão? Gerson ria, mas seus olhos estavam frios de raiva. O senhor acha que eu sou idiota? O senhor acha que isto é uma feira livre? Rocha, tira ele daqui, ele está delirando. Deve ter jornal velho nessa sacola. Rocha puxou o braço de Elias com mais força, arrastando o homem alguns centímetros. O corpo de Elias, embora velho, era rígido como uma árvore antiga. Ele resistiu ao puxão inicial, o que surpreendeu o segurança. Espere, disse Elias. Não tem espera, gritou Gerson. Fora, agora. Nesse momento exato, o sino da porta tocou novamente. A atmosfera na loja mudou instantaneamente. A raiva e o desdém no rosto de Gerson evaporaram, substituídos por uma máscara de servidão profissional instantânea e um sorriso branco e brilhante. Pela porta entrou um casal jovem. O homem usava um polo de marca com um cavalo enorme bordado no peito, mocassim sem meia e óculos escuros na cabeça. A mulher usava um vestido de linho bege e carregava uma bolsa minúscula que valia o preço de um carro popular. Eles exalavam o tipo de riqueza arrogante e barulhenta que Gerson adorava, pois significava comissões fáceis e poucas perguntas técnicas. Doutor Felipe, que prazer revê-lo, exclamou Gerson praticamente correndo para cumprimentar o recém-chegado, ignorando completamente Elias e o segurança que ainda segurava seu braço no meio da loja, e a dona Amanda, radiante como sempre. O tal doutor Felipe olhou para a cena no meio da loja. O segurança enorme segurando o velho mal vestido com a sacola de plástico. Ele fez uma careta de nojo. Que é isso, Gerson? A segurança do shopping está deixando entrar pedinte agora? Perguntou Felipe, rindo e puxando a namorada para mais perto, como se a pobreza de Elias fosse contagiosa por via aérea. Gerson ficou vermelho. A presença de Elias ali, naquele momento, estava arruinando a experiência do cliente VIP. Isso era imperdoável. Mil perdões, doutor Felipe, disse Gerson suando frio. Tivemos uma pequena falha na triagem da porta. Um senhor que entrou por engano e está um pouco confuso. Já estamos resolvendo. Rocha, leve ele para fora. Imediatamente. Se precisar, chame a polícia. Gerson se virou para Elias, e agora não havia mais máscara. Havia ódio puro. O ódio de quem teve sua encenação perfeita estragada pela realidade feia do mundo lá fora. O senhor ouviu, sibilou Gerson, chegando bem perto do rosto de Elias. O senhor está incomodando os meus clientes. O senhor está manchando a reputação desta loja. Saia agora, ou eu juro por Deus que o senhor vai sair algemado, e leve o seu lixo com o senhor. Gerson pegou a sacola plástica de cima da mesa e a atirou em direção ao peito de Elias. A sacola bateu no corpo do velho e caiu no chão. O som que ela fez ao atingir o piso não foi de papel. Foi um baque surdo, denso, pesado, como tijolos caindo na areia. Elias olhou para a sacola no chão, depois olhou para Gerson, depois para o casal que ria baixinho, sussurrando comentários maldosos. Algo mudou na postura de Elias. Até aquele momento, ele estava curvado, defensivo, tentando explicar. Agora, ele endireitou a coluna. Seus ombros se abriram. O cansaço em seu rosto foi substituído por uma dureza gélida.
Ele soltou o braço do aperto de Rocha com um movimento seco e técnico de rotação de pulso, algo que um homem comum não saberia fazer. Rocha, pego de surpresa pela técnica, soltou o braço e deu um passo para trás, confuso. Elias não se abaixou para pegar a sacola. Ele caminhou calmamente até o balcão principal, onde Gerson estava tentando distrair o casal com uma bandeja de anéis. Elias apoiou as duas mãos no vidro do balcão. Suas unhas estavam limpas, apesar das roupas velhas. Eu quero falar com a Helena, disse Elias. A voz dele não estava mais alta, mas tinha mudado de timbre. Era uma voz de comando, uma voz acostumada a dar ordens que eram obedecidas sem questionamento. Gerson parou de sorrir para o casal. Ele se virou lentamente para Elias, incrédulo com a audácia. Como é que é? Quem é Helena? Helena Vasconcelos, disse Elias. A proprietária da holding que comprou a franquia desta rede na América Latina há 2 meses. Ligue para ela, agora. O silêncio caiu sobre a loja novamente. Dr. Felipe parou de rir. A menção do nome completo da CEO, uma informação que não era de conhecimento público geral, fez uma pequena luz de alerta acender no fundo da mente de Gerson. Mas a arrogância era mais forte. Você deve ter visto o nome dela na internet, gaguejou Gerson, tentando recuperar o controle. Quem é você para exigir falar com a dona Helena? Você sabe quem ela é? Ela está em uma reunião de conselho em Zurique neste momento. Ela não fala com gente como você. Elias suspirou. Foi um suspiro longo, de decepção profunda. Ele enfiou a mão no bolso traseiro da calça jeans larga e puxou uma carteira de couro velha, puída nos cantos. De dentro dela, ele não tirou dinheiro. Ele tirou um cartão. Não era um cartão de crédito comum. Era um cartão feito de metal preto fosco, sem números impressos na frente, apenas um pequeno chip dourado e uma assinatura gravada a laser em prata. No canto, havia um logotipo discreto, um leão rampante. Elias deslizou o cartão pelo vidro do balcão até que ele parasse exatamente na frente de Gerson. O cartão fez um som metálico distinto ao deslizar. Tzing. Gerson olhou para o cartão. Ele conhecia aquele cartão. Ele nunca tinha visto um pessoalmente, mas tinha visto no manual de treinamento corporativo, na seção marcada como Protocolo Ômega. Era o cartão corporativo dos acionistas majoritários globais. Um cartão que não tinha limite, porque o limite era o próprio patrimônio do banco emissor. A cor sumiu do rosto de Gerson. O sangue drenou de suas bochechas tão rápido que ele sentiu tontura. Suas mãos começaram a tremer. Ele olhou do cartão para Elias e, de repente, as roupas velhas não pareciam mais roupas de mendigo. Pareciam as roupas de alguém que não precisa provar nada para ninguém. A excentricidade de um bilionário. O senhor... Gerson tentou falar, mas a garganta estava seca. Pegue a máquina, disse Elias. Mas, senhor, o valor... O relógio custa 680 mil reais. Pegue. Máquina, ordenou Elias, soletrando cada palavra. Gerson, movendo-se como um robô com defeito, pegou a máquina de cartão sem fio debaixo do balcão. Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou o aparelho. Ele digitou o valor. 6, 8, 0, 0, 0, 0. Ele virou a máquina para Elias. Elias nem olhou para o valor. Ele aproximou o cartão preto do visor. Bip. A máquina processou por menos de 1 segundo. Aprovado. O papelzinho da nota fiscal começou a ser impresso com aquele ruído característico zzzt, zzzt, que soou como um trovão no silêncio da loja. Dr. Felipe e sua namorada estavam de boca aberta, olhando fixamente. O segurança Rocha tinha recuado para um canto, tentando se tornar invisível, com as mãos cruzadas na frente do corpo em sinal de respeito tardio. Elias pegou o cartão de volta e o guardou na carteira velha. Depois, ele apontou para a sacola plástica no chão, aquela que Gerson havia jogado. "Pode pegar a minha sacola, por favor?" pediu Elias a Gerson. Gerson, o gerente que minutos antes se recusava a deixar uma sacola tocar em seu balcão, deu a volta no balcão correndo. Ele se ajoelhou no chão. Seus joelhos de calça de terno caro tocaram o piso frio.
Ele pegou a sacola plástica suja com as duas mãos, como se fosse uma relíquia sagrada, e a entregou a Elias, com a cabeça baixa. Perdão, senhor. 1000 perdões. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu segui o protocolo de segurança. Nós temos muitos assaltos. Abra, disse Elias. Gerson piscou, confuso, ainda segurando a sacola. O quê? Abra a sacola. Veja o que eu trouxe para pagar antes de você me obrigar a usar o cartão. Gerson abriu a sacola plástica com as mãos trêmulas. Dentro havia maços e maços de notas de R$150, amarrados com elásticos de borracha bege. Notas velhas usadas com cheiro de trabalho. Dinheiro de verdade. Isso, disse Elias apontando para o dinheiro, é o lucro da venda da minha primeira fazenda que vendi semana passada. Eu queria pagar com isso. Eu queria sentir o peso do dinheiro saindo da minha mão para comprar o presente de formatura do meu neto. Eu queria ter a experiência. Mas você transformou isso em algo sujo. Elias pegou a sacola das mãos de Gerson. Gerson se levantou pálido, suando bicas. Senhor, por favor, me deixe pegar o relógio. Vou embrulhar para presente. Vou colocar na nossa melhor caixa de madeira de carvalho. Vou pegar um champanhe. Não, disse Elias. Não quero a caixa, não quero o champanhe. E, sinceramente, não quero mais o relógio desta loja. Cancele a venda. Gerson sentiu o mundo girar. Cancelar uma venda de quase R$700 mil. A comissão dele, a meta do mês. Tudo estava indo pelo ralo. Mas, senhor, o estorno vai demorar alguns dias. O senhor já pagou. Eu sei, disse Elias. E enquanto o estorno processa, eu quero que você faça aquela ligação que eu pedi. Para a Helena. Não precisa incomodar a dona Helena, senhor. Eu resolvo tudo aqui. Eu faço o que o senhor quiser. Ligue, disse Elias. Ou eu ligo. E se eu ligar, não vai ser para a Helena. Vai ser para o Conselho de Ética em Genebra, para relatar como a marca L'Eternité trata seus clientes no Brasil. Gerson, com os dedos dormentes, pegou o telefone da loja. Ele discou um número interno de emergência que conectava com a diretoria regional. Alô? Atendeu uma voz feminina eficiente do outro lado. Gerson tentou falar, mas a voz falhou. Dê aqui, disse Elias, estendendo a mão. Gerson entregou o telefone. Helena? Aqui é Elias. Sim. Elias Monjardim. Sim. O tio Elias. Estou bem, minha querida. Estou aqui na sua loja da Avenida Paulista. Sim, a Flagship. Escuta, querida, eu vim comprar aquele aviador para o Nando. Eu sei. Mas eu tive um pequeno problema aqui. Parece que o meu dinheiro não vale aqui. E parece que a minha aparência não condiz com os padrões da sua nova gestão. Elias fez uma pausa, escutando a voz do outro lado do telefone ficar aguda e preocupada. Ele olhou nos olhos de Gerson enquanto ouvia. Gerson estava encostado na parede, parecendo que ia desmaiar. Não, Helena, não é um mal-entendido. O seu gerente, um tal de Gerson. Isso. Ele jogou meu dinheiro no chão. Ele mandou o segurança me colocar para fora. Ele me humilhou na frente de outros clientes. Mais uma pausa. O que eu quero? Bem, Helena, eu ainda sou acionista minoritário com poder de veto no conselho, lembra? Eu quero saber se essa é a nova política oficial da empresa. Porque se for, eu vou vender minhas ações amanhã de manhã. E você sabe o que acontece com o preço da ação se eu despejar tudo no mercado de uma vez. Pausa longa. Gerson estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto maquiado. Tudo bem, Helena. Eu espero. Elias estendeu o telefone para Gerson. Ela quer falar com você. Gerson pegou o telefone como se fosse uma granada sem pino. Dona Helena, sussurrou ele. A voz que saiu do telefone não era alta, mas era fria e cortante como aço cirúrgico. Gerson ouvia apenas frases curtas. Incompetência, vergonha, processo, justa causa. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu entendo. Eu sinto muito. Gerson desligou o telefone devagar. Ele olhou para Elias. Não havia mais arrogância. Não havia mais o gerente sênior.
Havia apenas um homem desempregado com uma hipoteca cara e um terno que não podia mais pagar. O senhor conseguiu o que queria, disse Gerson com a voz morta. Estou demitido. Tenho que pegar minhas coisas e sair agora. A subgerente vai assumir para processar o estorno do senhor. Elias olhou para Gerson sem prazer. Não havia sorriso de vitória no rosto do velho. Apenas uma seriedade triste. Você acha que eu queria isso, rapaz? Perguntou Elias. Você acha que eu saí de casa hoje pensando, vou destruir a vida de um vendedor de relógios? Não. Eu saí para comprar um presente para o meu neto. Eu queria ter um dia feliz. Você que escolheu esse caminho. Você escolheu julgar o livro pela capa. Você escolheu a humilhação em vez da educação. Elias se aproximou de Gerson. A pobreza, meu filho, não é um defeito de caráter. E a riqueza não é uma virtude. Você vestiu esse terno e achou que ele te fazia melhor do que eu. Mas o terno é do banco, o relógio no seu pulso é consignado da loja e o seu emprego é temporário. A única coisa que é realmente sua é a sua conduta. E essa você jogou no lixo hoje. Elias se virou para o segurança, Rocha, que estava estático. E você, grandão? Você tem força, mas precisa aprender a ter discernimento. Um cão de guarda que morde qualquer um que o dono manda acaba sendo sacrificado. Pense nisso. Rocha assentiu freneticamente. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Elias pegou sua sacola de plástico com o dinheiro. Ele caminhou até a porta. O casal VIP, Dr. Felipe e a namorada, se afastou para dar passagem olhando para o chão, envergonhados e aterrorizados. Eles tinham percebido que, na hierarquia alimentar daquela sala, eles eram peixes pequenos perto do tubarão que acabara de passar. Antes de sair, Elias parou e olhou para trás uma última vez. Gerson estava tirando o crachá e colocando sobre o balcão de vidro. Aprenda a lição, Gerson, disse Elias. O mundo dá voltas, e às vezes ele atropela quem fica parado no meio do caminho se achando o dono da rua. A porta de vidro blindado se abriu novamente. Elias saiu para o calor da tarde, desaparecendo na multidão da calçada, um velho de jaqueta velha e sacola de plástico, invisível mais uma vez, mas deixando para trás um rastro de destruição que Gerson jamais esqueceria enquanto vivesse. A loja ficou em silêncio, mas agora não era o silêncio de luxo e exclusividade. Era o silêncio pesado de um funeral. O funeral da carreira de um homem que esqueceu a regra mais básica da humanidade. O respeito não tem preço, mas a falta dele custa caro demais.